Glória a Deus. Queridos e amados ouvintes, aceitem a doce paz do nosso querido e amado e Salvador Jesus Cristo. Este que vos cumprimenta é o seu irmão em Cristo, pastor Cláudio Alves. Vamos, amados ouvintes, orarmos mais uma vez ao Senhor, o nosso Deus. Vamos entrarmos na presença do Senhor através da nossa humilde e simples orações. Esta é a oração do grande livramento. Antes, quero deixar aqui, amados ouvintes, a santa palavra de Deus, alguns versículos que se encontra na palavra de Deus. Quero deixar aqui em 1 Pedro, primeira epístola universal do apóstolo Pedro, capítulo 5, o versículo 8 até o versículo de número 10. Glória a Deus. Esteja alertas e vigie. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resista-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de ter sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Glória a Deus. Eis aí os versículos da palavra de Deus, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 até o versículo 10. 1 João, primeira epístola universal do apóstolo João, capítulo 3, o versículo 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus, Jesus Cristo, se manifestou para destruir as obras do diabo na vida de todo aquele e aquela que nele crê. Crê em quem? Crê em Jesus Cristo. Tiago, capítulo 4, versículo 7, o versículo 8. Portanto, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpe as mãos, vocês que têm a mente dividida, purifique os vossos corações. Glória a Deus. Pois bem, amados ouvintes, esta é a palavra do Senhor. Glória a Deus. Somos nós mesmos, que procuramos lutas para as nossas vidas. Somos nós mesmos que procuramos lutas para nós. É por isso que a palavra de Deus, como lemos no versículo 8 em diante, de primeira epístola universal do apóstolo Pedro, esteja alertas e vigie. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor. Ele não toca, não destrói, enquanto o homem e a mulher estiver firme na presença de Jesus. Deus, através de Jesus Cristo, seu Filho maravilhoso, é quem nos dá o grande livramento. Glória a Deus. Graças a Deus que através de Jesus nós estamos tendo esta sorte de termos livramentos dias após dias, horas após horas,
momento após momento, sabe quem é a nossa sorte? É Jesus Cristo. Só que a maioria, por endurecerem os seus corações e não quiserem saber, e tem feito pouco caso e vista grossa daquele preço, alto preço, que foi pago na cruz para salvar a sua vida, para lhe libertar, para lhe dar o livramento, para lhe abençoar. Eles fazem pouco caso e vista grossa, eles não têm tido a mesma sorte. Glória a Deus. Como eu disse e repito, a nossa sorte é Jesus Cristo. Ninguém tem sorte. A nossa sorte é Jesus Cristo. Salmo 91, versículo 7 até Salmo 91, versículo 3 até o versículo 7. É Ele, o Senhor. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo e protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Quem é que pode nos dar estes livramentos? É o Senhor, o nosso Deus. Somente Ele, amado e querido ouvinte, é que pode nos livrar do laço do caçador e do veneno mortal. Glória a Deus. Em Salmo 121, versículos 7 e 8, o Senhor o protegerá. Quem o protegerá? O Senhor. Glória a Deus. Quem protege, quem livra, quem guarda, quem salva, quem cura, quem liberta, quem transforma a vida do homem e da mulher aqui na terra é o Senhor. Ou seja, se crermos. Glória a Deus. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para todo o sempre. Glória a Deus. Então é o Senhor. Glória a Deus. Então, para os que querem o livramento do Senhor, a salvação, a cura, a transformação de vida, a libertação, venha para o Senhor Jesus enquanto é tempo. Não espere para amanhã. Aquilo que você pode fazer agora mesmo, entregando a tua vida para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já faz tempo que Deus está te conduzindo para Jesus e você tem rejeitado, ignorado e feito pouco caso. Cuidado, porque isso pode ser, glória a Deus, difícil, porque quando Deus nos dá uma oportunidade hoje para conhecermos a Jesus Cristo, empregarmos a sua vida a Ele e aceitarmos como nosso único e o suficiente Salvador hoje, e não queremos, e escolhemos deixarmos para amanhã, este amanhã não poderá vir mais. O amanhã pode ser tarde demais, então não deixe para fazer hoje, ou seja, para fazer amanhã, aquilo que você pode fazer hoje, entregando a tua vida para o Senhor, para estar seguro, protegido e salvo por aquele que pode fazer todas as coisas. Oraremos ao Senhor.
Glória a Deus. Poderoso Deus, maravilhoso e eterno Pai, graças te dou por esta tarde. Graças te damos por este dia. Graças te damos por esta oportunidade de nós podermos mais uma vez orarmos, entrarmos na tua presença através da nossa humilde e simples orações. Clamamos com fé, com certeza e convicção que agindo o Senhor, nosso Deus, o nosso Pai, quem impedirá? Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, Deus que sonda todas as coisas, Deus que conhece todas as coisas, Deus do impossível, aquilo que para mim, para nós, para os ouvintes, é impossível, o Senhor é o Deus do impossível. Glória a Deus, aquilo que para nós é impossível, o Senhor tem o poder para tornar possível aquilo que é impossível a todos nós. Grande Deus Jeová, em nome de Jesus Cristo, opera maravilha, toma meu lar em tuas mãos, meus filhos em tuas mãos, de perto e de longe, acampa teu poderoso anjo, abecanta labaia. Dás o grande livramento, porque o Senhor que é o Deus de ontem, que é o Deus de hoje, que é o Deus eterno, que não muda, que não mudou e nunca mudará, glória a Deus, Deus de justiça, Deus de juízo, é o mesmo, Deus de ontem, Deus de hoje, Deus eterno, que dá vitória, glória a Deus e livramento, quando Ele olha para nós e vê que nós estamos com a nossa fé alicerçada sobre a rocha, a nossa casa espiritual sendo trabalhada, edificada, estruturada sobre a rocha, Ele dará o grande livramento. Porque a casa edificada sobre a rocha, não esperamos que Deus venha edificar nossa casa sobre a rocha. Somos nós mesmos que temos que lutarmos, trabalharmos incansavelmente para edificarmos a nossa casa espiritual sobre a rocha. Glória a Deus, buscando a Deus, confiando em Deus, orando a Deus, santificando a Deus, buscando a presença de Deus para a nossa vida, porque através da nossa fé, da nossa busca, Deus honrará com toda certeza, edificando a nossa casa sobre a rocha. Cai a chuva, sopra o vento, corre rios, surgem tempestades, até atinge a casa, mas ela não cai, porque está estruturada sobre a rocha. Glória a Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai repreendendo agora as obras do maligno, vai repreendendo agora as obras do diabo. Senhor meu Deus, porque a nossa luta, ela não é contra a carne, não é contra seres humanos, não é contra pessoas, a não ser, glória a Deus, Pai poderoso, as obras do maligno, grande Deus e Pai, é contra as obras do diabo, em nome de Jesus Cristo, ó Deus Todo-Poderoso, dás o grande livramento, sim, aquilo que foi trabalhado, pago, projetado, enviado, oferecido, as oferendas, os sacrifícios, aquilo que é sacrificado a demônios, a espíritos demoníacos, espíritos diabólicos, malignos, para destruir vidas, para destruir o lar, para destruir famílias, para matar, roubar e destruir,
porque esta é a função do maligno. Está escrito nas Santas Escrituras Sagradas: o ladrão, que é o diabo, ele não vem senão a matar, roubar e destruir. Mas graças a Deus, que Deus, o nosso Pai, ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele e aquela que nele crê não pereça, mas tenham a vida eterna. Não pereçam aqui enquanto viverem em cima desta terra, não pereçam, e também na eternidade venham ser salvos, possuir por herança a terra prometida, como afirmou o nosso querido Jesus. No Santo Evangelho segundo João: não turbe os corações de vocês, credes em Deus, credes também em mim. Da casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vocês também. Mesmo sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Então disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai, e como podemos saber o caminho? Então Jesus afirma no versículo 6 do capítulo 14 do Santo Evangelho segundo João: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Glória a Jesus. Grande Deus e Pai, que bom é estarmos na Tua presença, Senhor. Orarmos, exercermos a nossa fé. Aumenta a nossa fé, nos prepara a cada dia, nos capacita. Vivemos em dias maus, em tempos difíceis e trabalhosos, como está escrito em Tua palavra. Pura verdade, realidade pura. Os homens são egoístas, avarentos e presunções, arrogantes e blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios, sem amor pela família, irreconciliável, caluniadores, sem domínio próprio e cruéis, inimigos do bem, traidores e precipitados, e soberbos e mais amantes dos prazeres carnais, profanos e mundanos do que amigos de Deus. Afasta-te destes tais, diz o Senhor, grande Deus e Pai. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, o nosso Pai. Mas graças a Deus, é Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça e por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consola. Preparais uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice se transborda.
Certamente que a bondade, a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Eu habitarei, ó Senhor, em tua casa por longos e longos dias. Livra-me, ó Senhor, do homem mau. Guarda-me do homem violento, os quais pensam mal em seus corações, continuamente se ajuntam para a guerra. Aguçarão a língua como a serpente, o veneno das víboras estão debaixo dos seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, das mãos dos ímpios, os quais se propuseram a desviar os meus passos. Os soberbos armarão-me laços e cordas, estenderão a rede à beira do caminho, armarão-me laços corrediços, e eu disse ao Senhor: Tu és o meu Deus. Ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor. Senhor Deus, fortaleza da minha salvação, tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Não cumpra ao ímpio os seus desejos, para que eles não se exaltem. Quanto aos que cercado me levanta a cabeça, cubra a maldade dos seus lábios. Caia sobre eles brasas vivas, sejam lançados no fogo em covas profundas, para que não tornem a se levantar. Não terão firmeza na terra o homem de má língua. O mal perseguirá o homem violento até que seja desterrado. Eu sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim o justo louvará o teu nome, os retos habitarão em tua santa e gloriosa presença. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, ó Deus e Pai, alcança esta pessoa que se encontra hospitalizada em cima de um leito de enfermidade, em cima de um leito de dor, de sofrimento. Pai poderoso, Senhor, o Senhor é o Deus que sempre dá para o homem chances, a oportunidade para se voltar para Deus enquanto é tempo. Glória a Deus, entra com providência na vida desta pessoa que está passando agora mesmo por um processo muito difícil na sua vida, um problema gravíssimo de enfermidade. A pessoa que já tem feito tantos tratamentos, já tem, ó Deus, ido a tantos médicos, são tantos medicamentos e não tem resolvido, não tem solucionado o seu problema, a sua doença, a sua enfermidade. Glória a Deus, ó Deus, apenas um simples toque da mão amiga, do braço amigo do nosso querido Jesus já será o suficiente para que esta enfermidade impossível, ó Deus, seja curada, para que esta enfermidade no corpo desta pessoa, ó Deus, que é impossível a medicina, seja queimada, destruída no corpo desta pessoa. Porque 99% das doenças, de todos os males, enfermidades, elas são de origens diabólicas, são de origens malignas, mas Deus, o nosso Pai, nos dará e dará ao homem, à mulher, aos que crerem, o grande livramento. Livra, Senhor, nos livra de todo o perigo, porque em todos os lugares que nós iremos, ó Deus, que nós passaremos,
que nós corremos riscos. Deus e Pai, o adversário, os perigos que tão de perto nos rodeia, só o braço amigo, só a mão amiga e a nossa fé em Cristo é que nos dará o grande livramento e obediência à tua sã doutrina, à tua palavra. O Apocalipse está escrito, diz o Senhor Jesus: assim como guardaste a minha palavra, eu também vos guardarei do mal que virá sobre todos os habitantes da terra. Como guardaste a minha palavra, eu também vos guardarei de todo mal. Ó Pai poderoso, o Senhor é tão maravilhoso. Abençoa, Senhor, toma em tuas mãos a nossa querida e amada igreja pentecostal. Deus é eterno. Os cultos que prosseguem, as campanhas que prosseguem, os cultos convertidos em campanhas da nossa querida e amada igreja pentecostal. Deus é eterno. Cura em nosso meio, Pai. Liberta em nosso meio. Realiza a tua grande obra em nosso meio. Pai poderoso, Santo Deus maravilhoso, porque está escrito em tua palavra que Deus, o nosso Pai, não tem prazer no sofrimento do homem, não tem prazer, glória a Deus, na perdição do homem. Foi para isto que Deus nos amou de tal forma que deu a Jesus Cristo, para que por intermédio de Cristo o homem não pereça, a mulher não pereça, o lar, a família não pereça em Jesus Cristo. Glória a Deus, Deus já fez a parte dele, agora cabe a nós fazermos a nossa parte também. Como Deus fez a sua parte, cabe a nós também fazermos a nossa parte para termos sucesso na terra, para termos vitória, para termos livramento. A glória a Deus só cabe a nós. Grande Deus e Pai, repreende a Satanás, os demônios, os espíritos violentos, sanguinários. Senhor, os espíritos imundos, ó Deus, que têm usado os seus adeptos, ó Deus, para causarem guerras, para causarem mortandade, para causarem desordem, para causarem destruições. Nós vemos os acontecimentos que têm acontecido a cada dia, tantas tragédias, tantas desordens, violência. Ó Pai poderoso, só o Senhor é que poderá entrar com providência e dar o grande livramento. Conceda mesmo, ó Deus, o grande livramento, porque o Senhor já deu e dará e continuará a dar os grandes livramentos, desde que venhamos perseverarmos em orações, crendo tão somente. Glória a Deus. Poderoso Deus, o Senhor é maravilhoso. Recebe esta pequena e humilde e simples orações. Alcança também os ouvintes de casa, para com providência, sobre todos aquelas que oram conosco, esta oração do grande livramento, porque tudo é possível para aquele que crê. Eu creio a Santa Igreja Pentecostal, Deus é eterno. Ela crê, nós cremos, e assim será ligado na terra e ligado no céu. Por isso, ó Pai, toma a frente, abençoa e dás a vitória
em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Glória a Deus. Pois bem, amados e queridos ouvintes, olha, grande, grande mesmo é o livramento do Senhor para aos que crerem. E eu te pergunto neste momento, você tem crido? Você crê que o braço amigo, a mão amiga do nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo guarda a tua casa, a tua... Aquele que busca, encontra. Aquele que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Tenham todos uma ótima tarde e não se esqueça, contribui para com esta obra, para que prossigamos com a obra de Deus. Esta obra é de Deus, amado e querido ouvinte. E aqueles que honram a obra do Senhor, sem sombra de dúvida, o Senhor também o honrará, porque Deus, ele é fiel. Tenham todos uma ótima tarde e fiquem todos na doce paz do nosso querido e amado e Salvador Jesus Cristo.